Eu gostava de Mariane. Ela era cheia de vida, esperta e, acima de tudo, me fazia rir. Lembro-me de uma conversa especial que tive com ela. Foi no dia em que decidi virar o jogo. Nós nos encontramos perto de sua faculdade. Creio que esta seja a melhor maneira de descrever este lugar aqui no astral, onde ela estava estudando a história terrestre. Por algum motivo, Mariane era atraída por esse assunto e ela estava se tornando boa em história. Estávamos no grande pátio central, lugar onde os estudantes se encontravam para conversar e discutir. Ele estava coberto por esferas de aprendizado. Era um lugar tranquilo, coberto pelas copas das árvores. Eu estava sentado na grama quando ela chegou. Olá, Robert. Nessas roupas você parece um velho aposentado que não tem nada para fazer. Eu estava vestindo meu jeans azul, minha camisa quadriculada também azul e um boné de beisebol de Nova York. As roupas aqui mudam conforme o humor do espírito. Acho que estava com o humor de um velho aposentado, porque ao me observar percebi que ela estava realmente certa. Mariane tinha mudado, não era mais aquela garota mal-humorada, havia se tornado uma moça madura e bonita. Seu folgado manto vermelho era uma prova de sua evolução espiritual e sua áurea energizada mostrava que ela havia abandonado a maior parte daquela energia negativa que cultivara na Terra. É um prazer revê-la, Mariane. Você sempre tem uma palavra bondosa para acalmar uma alma cansada. Ambos rimos, e então perguntei por que ela queria me ver. Por nenhum motivo especial. É que não tenho visto você por um bom tempo e sinto falta de nossas conversas. Sem pausas, ela me contou sobre seus estudos e seu fascínio pela história e desenvolvimento da esfera terrestre. Acho que existe alguma razão para minha atração pela história terrestre. É como você disse uma vez, nada acontece por acaso. Bem, não preciso saber o porquê, só sei que gosto muito da história. Nunca imaginei que gostaria, mas esta escola é diferente, não há pressão. Você aprende porque quer aprender e não porque você tem de aprender. Se o que está estudando é complicado, bem, você não se sente um idiota. Aqui você aprende em seu ritmo, não há pressão, julgamento ou repetência. Ela me perguntou quais as novidades. Brincando, eu disse estar me sentindo como um velho aposentado. Disse então estar trabalhando com um espírito novo que tinha acabado de chegar. Seu nome era Ernest e ele havia acabado com minhas energias. Quando contei sobre ele, Mariane disse ter ouvido falar dos nazistas. Hoje em dia, eles são chamados em Hades e tem muito a aprender. Mariane, você já percebeu que todas as vezes que nos encontramos, você me pergunta um monte de coisa? Bem, hoje eu gostaria de fazer-lhe algumas perguntas. Nossa, um teste! Isso é demais, exatamente o que eu preciso. Expliquei que não se tratava de um teste, era somente uma curiosidade minha. Deixe um velho de bom humor, acrescentei.
Você está aqui há algum tempo e está começando a aprender a razão da vida. Uma vez que você está estudando essas coisas, seria interessante tentar algo. O que, por exemplo? Suponha que você encarnasse novamente na Terra e não perdesse a consciência e a lucidez que conseguiu aqui. Você retornaria à Terra com a missão de compartilhar suas experiências com algumas almas terrestres. Ela sorriu e perguntou se ela seria uma profeta. De um certo modo, respondi. Ei, eu gosto disso, profeta Mariane. Vou chegar a flutuar, ter visões e entrar em transe? Ambos rimos. Disse brincando que se ela fizesse isso, alguém a colocaria em um hospício. Na verdade, eu só estou curioso para saber como você lidaria com certas questões. Isso daria uma ajuda também à minha jornada. Ela disse que ficaria muito feliz em me ajudar. Muito bem. O negócio é o seguinte: você está de volta à Terra e você está pregando sobre a vida que existe deste lado. Você explica que a vida após a morte é diferente do que a maioria das pessoas imaginam e do que os religiosos mais tradicionais pregam. Você fala sobre reencarnação, karma, dharma e todas as verdades que aprendeu aqui. Você se torna uma celebridade e, já que você fala bem, um daqueles programas tontos de auditório a convida para uma entrevista. Nesse show, há outros convidados que não concordam com você. Os produtores desses programas gostam de fazer isso porque discussões e brigas acabam ocorrendo, o que lhes garante audiência. E não se esqueça do auditório. Essa é a parte divertida. Eles são mais loucos do que os convidados. Ela entendeu o que eu estava querendo dizer, então achei que estávamos prontos para começar. Espere um minuto, Robert. Antes de começar, há algo que preciso saber. O que? Vou ter uma grande apresentação neste programa ou só vou entrar no palco e ficar sentada? Você terá uma grande apresentação, como dizem na TV. Você vai ser a convidada especial da noite. Ela gostou disso e pediu para fazer sua própria apresentação. E começou. Eles vão dar um close no apresentador do programa para começar. A expressão dele está querendo dizer: vocês não vão acreditar nisso, mas vou ajudá-los a entender. Ele começa o programa falando um pouco sobre mim. Mariane é do sul da Califórnia e ela está causando muita controvérsia por lá. Parece-me que nossa primeira convidada, que sou eu, não acredita nem no céu e nem no inferno. Neste momento, ele se vira para mim e pergunta, num tom dramático: se não existe nem céu nem inferno, onde fica essa vida após a morte sobre a qual você tanto fala? Mariane disse que o apresentador iria fazer-lhe perguntas capciosas para provocar, tentando armar uma cilada para ela, e prosseguiu. Os apresentadores têm muita facilidade para fazer isso, Robert. Eles até podem perguntar na hora certa, mas sua voz sugere que há uma resposta secreta que só eles sabem. Perguntei como ela lidaria com o assunto vida após a morte.
Mariane disse que começaria falando que o mundo astral está à nossa volta. Quando nosso corpo para de fazer o que estava acostumado a fazer e morre, nosso espírito ou alma abandona-o e passa para uma outra vibração. É realmente simples. Nossa vida continua em um outro nível e esse nível varia de alma para alma, onde se localiza essa outra vibração. Bem, se pudesse sintonizá-la, você a veria em todos os lugares à sua volta. É como um cruzeiro em um transatlântico. Imagine-se indo para o cais para se despedir de alguns amigos. Eles, assim como centenas de outros passageiros, embarcam neste navio para um cruzeiro pelo Caribe. O navio lentamente deixa o porto e navega em direção ao horizonte. O navio vai ficando cada vez menor, até que se transforme em um minúsculo ponto. Então o navio e seus passageiros desaparecem. Mas ele realmente desapareceu? É claro que não. Ele ainda está lá, embora você não o veja mais. Um radar poderia localizá-lo. Alguns dias depois, o contrário acontece. O navio aparece como um ponto no horizonte, depois fica cada vez maior, até que chega ao cais novamente. A morte é assim. Nós simplesmente entramos em uma dimensão que nós, na Terra, não conseguimos ver. Mariane disse que o apresentador iria provocá-la ao fazer a próxima pergunta. Você está querendo nos dizer que a morte é como um cruzeiro para o Caribe? Mariane disse que o auditório iria rir muito da esperteza do apresentador. Na verdade, não. Um cruzeiro é uma forma de passar as férias durante nossa vida na Terra. A morte é o renascimento em nossa verdadeira vida espiritual. Esta vida terrestre não é nada além de uma ilusão que prepara e desenvolve a alma para a sua verdadeira existência. Bem, Mariane, isso é muito interessante, mas teremos de dar uma parada para os comerciais e quando voltarmos, o reverendo William Robson estará conosco. Pode apostar que ele vai ter algumas perguntas para você. Eu interferi. Mariane, deixe-me fazer o papel do reverendo. Você não pode ser a convidada e o inquisidor ao mesmo tempo. Ela concordou, mas disse que o reverendo Robson provavelmente falaria com um sotaque sulista. Então eu teria de fazer minhas perguntas com esse sotaque, para parecer real, propôs ela. Mariane estava gostando disso. O reverendo Robson era um pregador astuto. Ele estava vestindo um terno azul escuro, uma camisa azul clara e uma gravata de seda vermelha. Este reverendo poderia ser um banqueiro com um escritório em Wall Street, em Nova York, exceto pelo sorriso. O reverendo usava um sorriso permanente e, como todos sabem, os banqueiros de Wall Street não sorriem. Então me transformei no reverendo Robson, unhas perfeitamente feitas, olhos azuis escuros, um pouco calvo e com cabelos grisalhos e o sorriso permanente. Mas não se confunda, o reverendo está lá no show apontando uma arma para Mariane. O comercial do detergente que era suave em suas mãos
Estava quase para terminar, então o reverendo sentou-se ao lado de Mariane, seu sorriso brilhante acompanhando-o. O apresentador estava junto ao auditório, tomando uma postura que mostrava total concentração e interesse nos convidados. E no auditório havia um clima de antecipação e alvoroço. Era o reverendo contra essa tal falada pregadora do sul da Califórnia. O auditório era formado por alguns turistas e eles sentiam um cheiro de sangue no ar. De um certo modo, era como se os cristãos contra os leões na Roma antiga. O apresentador começou. Estamos de volta e, como prometido, temos aqui o reverendo William Robson. O reverendo Robson não precisa de nenhuma apresentação, já que é conhecido em todo o país por seus programas semanais na TV e por seus programas de rádio. Então, reverendo, por que o senhor não começa fazendo uma pergunta para Mariane? O reverendo procurou sua câmera e a achou com um ar sério e sincero. Ele encarou a lente e, em seu lento, porém preciso modo de falar, começou o que considerava ser um bem-sucedido interrogatório. Bem, eu fiquei atrás do palco ouvindo essa moça falar sobre o que ela tem pregado através deste país. Tenho certeza de que ela é uma pessoa sincera e bem intencionada, mas ela está errada. Senhoras e senhores, ela está mais do que errada. Ela é perigosa. Toda a sua heresia sobre um mundo sem céu e sem inferno, sem pecado e sem um dia de julgamento. Isso vai contra todos os ensinamentos cristãos e desafia as próprias palavras da Bíblia. Virando-se para Mariane, o reverendo juntou suas mãos como se fosse rezar e disse: por favor, não leve isso para o lado pessoal, mas preciso alertar o povo americano e o mundo sobre você. A Bíblia alerta sobre pessoas de seu tipo. Você é um dos muitos falsos profetas que Deus disse que apareceria nos últimos dias, fingindo falar em seu nome, mas que na verdade são mensageiros do demônio. Senhoras e senhores, ela nada mais é do que o demônio disfarçado. Deixei meu papel de reverendo e perguntei a Mariane como ela lidaria com esse pregador. Ela olhou para mim e disse estar esperando isso, já com uma resposta pronta. Mas nós tivemos que esperar o auditório se acalmar. Esse conjunto de barulhentas vaias e aplausos é que torna esses programas bons. Então, quando o auditório se acalmou, Mariane começou a falar, de modo a retirar aquele ar de convencimento do rosto do reverendo. Bem, a Bíblia nos alerta contra os falsos profetas, mas o que é que eu disse que contradiz a Bíblia? Se você realmente ouviu que eu prego, então não me ouviu dizer às pessoas para viverem uma vida com moralidade, justiça e decadência. Para dizer a verdade, reverendo, eu falei sobre uma responsabilidade muito maior do que aquela que o Senhor tem. Eu nunca disse que nós podemos eliminar nossas falhas por meio da reza. Pelo contrário, nós temos de nos esforçar para superá-las.
Eu não disse que a salvação era algo simples que poderia ser conseguida com uma mera ligação telefônica. Eu disse que a salvação é uma estrada a qual trilhamos sozinhos e cada um de nós encontra seu caminho em sua hora certa. Cada ação tem um efeito, criando um resultado que precisa ser experimentado. Meu caminho é o difícil, não o fácil. Os tão chamados falsos profetas são aqueles que vendem e lucram por meio do caminho fácil. O sorriso tinha desaparecido do rosto do reverendo. Agora ele era apenas um banqueiro de Wall Street, protegendo seus interesses. Então, como uma naja preparando o bote, ele chamou Mariane de blasfemadora e disse que a única salvação era por intermédio do Cristo, e continuou: Jesus veio à Terra como um ser humano e nos ordenou que seguíssemos seu caminho e não qualquer outro caminho pessoal para a salvação. Pare de mudar suas palavras sagradas, mocinha, e conte a verdade, ou sua alma será condenada por toda a eternidade. Agora era Mariane quem procurava pela câmera, e ela falava diretamente para milhões de telespectadores da América. Escute, Jesus veio nos mostrar o caminho, e qualquer pessoa que leia sobre ele sabe que seu caminho não é fácil. A estrada da qual ele falou é muito mais difícil do que aquele no mapa do reverendo Robson. Você não pode comprar um pedaço do paraíso, e embora essa farsa possa até gerar grandes contribuições para o reverendo, ela não comprará nem mesmo um tijolo, porque não há tijolos, nuvens ou harpas no céu. Só existe o perfeito amor, a harmonia, a união com nosso Criador. Contribuições em dinheiro não podem comprar esta união. Precisamos ser como o Cristo para conseguir a harmonia com a criação. Cristo foi mandado para cá como um profeta, um exemplo e uma luz que guia. Ele encarnou para nos mostrar o potencial dentro de cada um de nós. Consequentemente, não é o suficiente dizer concordo o que Cristo pregou e aceito isso. Não, nós precisamos dizer eu sou o Cristo, porque ele viveu encarnado como nós, superou a tentação, a injustiça, o ódio e a inveja, venceu o mal. Se ele conseguiu, nós também podemos. É só agirmos como ele agiu. O apresentador estava para dizer algo para o auditório e para os espectadores, mas ela não lhe deu tempo e continuou: julguem por si mesmo. Cristo veio para este planeta, assim como Buda, Maomé, para abrir nossas mentes, não para fechá-la. Quando você escuta alguém pregando algo como meu caminho é o caminho certo, pode ter certeza de que você está escutando um falso profeta. Jesus nunca pediu uma obediência cega, porque ele sabia que cada um deveria ir a ele por conta própria. Quando você escutar qualquer pessoa condenar uma raça, uma religião ou uma ideia porque não concorda com eles, então você precisa realmente ficar alerta, porque essa pessoa é um falso profeta. Sempre que alguém disser para você não ler algo ou para não fazer algo, não confie nessa pessoa. Agora sou eu que os alerta. Cuidado com os falsos profetas.
Jesus veio para libertar nossas mentes, não para dominá-las. Então, tomem cuidado com aqueles que julgam os outros em nome de Deus, porque eles são os maiores blasfemadores de todos. Senti que, caso o auditório desse programa estivesse realmente escutando seu discurso, eles estariam em silêncio agora, porque suas palavras estariam ecoando em suas almas. Eu então disse a Mariane que estava muito orgulhoso dela.